Quando a gente fala de escritório de gestão de valor, nós estamos falando não apenas de uma sigla, nós estamos falando de mudança de mindset. Patrocínio BS Par, Sebrae. Apoio Governo do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Olá, olá! Mais uma vez aqui no programa Cenários, um programa da Trends. Hoje eu estou muito feliz porque nós temos aqui uma convidada especial. Nós temos aqui Miriam Leite, direto da Três Corações, e ela vai falar de um tema super importante: VMO, muito além do PMO. Nesse momento, eu gostaria de solicitar a Miriam Leite que se apresente. Olá! Bem, como o Carlos já trouxe, eu me chamo Miriam Leite e eu costumo dizer, Carlos, que leite e café tem tudo a ver, certo? Então, eu trabalho numa empresa, numa indústria de alimentos e também faço outras atividades. Também sou professora universitária, sou coautora de alguns livros, vou trazer aqui no final, mas também sou mãe, tenho o meu maior projeto, se chama Thaís, já tem 18 anos e é esse projeto que eu invisto bastante aqui no meu VMO. Tá bom, Carlos. Então, muito Excelente. obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante, tão relevante quanto gerar valor dentro das organizações. Muito bem. Então, vamos iniciar com uma pergunta. Bom, antes dessa pergunta, eu queria que nós explicássemos, né, ao público em geral o que é VMO. Aqui nós temos especialistas e não especialistas, corpo técnico e corpo não técnico. Mas antes, de falar sobre o VMO, me explica o que que é. O que é o VMO? Ah, é ótima pergunta. Essa é uma pergunta bem recorrente aonde eu vou. Quando a gente fala de escritório de gestão de valor, nós estamos falando não apenas de uma sigla, nós estamos falando de mudança de mindset. Então, esse é um órgão que existe dentro das instituições, que pode ser formado por uma pessoa ou por um setor, a depender do tipo de empresa que a gente estiver tratando. Mas o mais importante, Carlos, é o mindset das pessoas. Então, o grande foco, já que aqui a gente tem um público muito seleto, o grande foco do VMO é garantir que aquele orçamento que você está investindo em projetos, ele realmente se transforme em números, que você consiga mexer o ponteiro dentro da sua organização. Então, não é simplesmente fazer o projeto, a nossa preocupação é aonde foi que mexeu o ponteiro, quanto que mexeu o ponteiro. Então, de modo geral e de uma forma mais simples, é isso que a gente faz dentro de um escritório de gestão de valor. Muito bem, excelente. Agora, de fato, eu vou entrar com a primeira pergunta. Como o VMO está conectado à estratégia de organização? E de que forma ele mede efetivamente a geração de valor, não apenas de entregas? Ótimo, ótimo. Bom, eu acredito que você começou pela pergunta mais importante. Então, não adianta uma empresa dizer que ela tem um VMO, se na verdade as coisas não estão conectadas. O primeiro grande ponto que eu gosto de trabalhar, Márcio, é garantir que as coisas sejam rastreáveis. Então, você, profissional que está nos ouvindo aqui, você precisa primeiro entender o que é valor onde você está. Antes da gente conectar a estratégia, é o que é valor onde eu estou. Então, por exemplo, eu trabalho hoje numa indústria de alimentos. O que é valor para mim é uma coisa. O Márcio, possivelmente, tem outro valor mensurável na instituição que ele trabalha. Então, eu costumo dizer, Márcio, que valor, ele muda com o tempo. Então, ele muda de acordo com o ambiente onde você está, o negócio onde você está inserido, e esse é o primeiro passo. E as pessoas costumam fazer a seguinte pergunta depois dessa: Miriam, mas como é que eu sei o que é valor? Como é que eu traduzo o valor? Antes de eu conectar ele com a estratégia. Tem uma fórmula bem simples, pessoal, que é a seguinte: pergunte para o seu stakeholder. Então, você não precisa perder tempo tentando adivinhar, Carlos, o que é valor. Vai lá e pergunta para o seu stakeholder. Uma vez que você descobriu o que é valor para ele, e olha, tenha certeza, você vai se surpreender. Eu me surpreendi várias vezes. Eu fui com um conceito de valor muito elevado, e em muitas organizações, o que eles queriam era organização, Carlos. Então, eles diziam assim: olha, se eu conseguir ter visibilidade do meu portfólio, se eu conseguir ter visibilidade de todo o orçamento, de onde é que estão os furos, isso gera valor para mim a priori.
E esse conceito de valor, ele vai evoluindo com o tempo. Logicamente, ele não vai ser o mesmo valor. Então, uma vez que você souber o que é valor, aonde você está, você vai conectar isso à estratégia do negócio. Então, assim, ele precisa ser rastreável, esse valor, ele precisa ser mensurável. Então, eu descobri o que é valor, eu vou agora avaliar quais os objetivos estratégicos dentro da minha organização com os quais eu consigo contribuir, como é que eu consigo agregar esse valor. Então, o primeiro grande ponto é, sabe o que é valor, alinha ele com um ou mais objetivos estratégicos para você garantir essa rastreabilidade. O outro ponto é, eu preciso mensurar esse valor com o tempo, Carlos. Se eu não conseguir mensurar esse valor com o tempo, a gente está só com conversa bonita aqui. E não é isso que a gente quer. Nós queremos compartilhar aqui um conteúdo que realmente vai agregar valor para quem ouvir e ele já conseguir aplicar no dia seguinte, tá bom? Ou a partir do momento que ele quiser. Então, uma vez que você vinculou os objetivos estratégicos, busque mecanismo para que você consiga mensurar esse valor. Então, dentro de projetos, aí há mais de 15 anos em gestão de projetos, eu aprendi nessa minha jornada que o valor ele tem que ser delimitado e definido antes da gente começar o projeto. Então, quando você está naquela fase de business case, está olhando o mercado, viu uma oportunidade de mercado, você que já é empresário, ou você que trabalha numa empresa, você viu essa oportunidade, você começa a descrever. Então, tem que estar escrito o que é valor, Carlos, porque o combinado não sai caro. Então, vou Opa. fazer um projeto com o Carlos, ele vai me dizer o que é valor para ele, nós vamos quantificar esse valor. Então, a gente vai saber qual é o nosso cenário atual, quanto estamos hoje e aonde a gente quer chegar, e aí eu começo a ter métricas para mensurar tudo isso. E como é que eu vou medir isso? Uma vez que o acordo está feito, está declarado, tem que estar escrito, viu, gente? Senão você vai perder isso daí, depois a gente não lembra mais. Então, você vai começar. Na sua etapa de pré-projeto, você já vai alinhando o seu cronograma, alinhando o seu escopo, principalmente ali as entregas mesmo, os entregáveis que o time vai fazer, para que esse resultado mensurável do valor que nós acordamos, que nós entendemos o que era, ele realmente seja quantificável. E essa quantificação, essa mensuração, ela pode acontecer dentro da etapa de execução, que aí eu digo que ali a gente está olhando os ganhos parciais do projeto. Aí eu aprendi outra coisa, viu, Carlos? Miriam, tudo dá para medir durante a execução? Não, nem tudo vai dar. Depende do tipo de projeto com o qual você está trabalhando. Eu trabalho com projetos assim bem diversos, Carlos. Então eu vou desde construção civil, imagina aí, você construir um prédio que o valor ele só vai estar pronto no final, você implantar uma máquina numa indústria, porque o meu objetivo é aumentar a produtividade. Só consigo alcançar quando a máquina está instalada. Mas a gente também tem projetos de tecnologia, por exemplo. Se você estiver fazendo implantações modulares, a cada módulo você consegue mensurar o valor gerado. Então, existem várias formas da gente estar mensurando esse valor, desde que eu esteja alinhada com o que é de fato valor para a organização e ele esteja vinculado a um ou mais objetivos estratégicos. E um ponto importante, antes de fechar essa pergunta, Carlos, é o seguinte: muita gente trabalha valor no conceito dela. E valor é o que o outro percebe que está sendo entregue, tá certo, gente? Então, trabalhe sempre para o valor ser percebido. Não é você que diz, mas eu fiz o melhor que eu pude. Mas estava tudo perfeito, eu estou com os melhores profissionais. Meu filho, se no final não mexeu o ponteiro, não agregou valor. Então, é dessa forma que eu conecto o VMO com a estratégia do negócio. E é isso, cara. Excelente, recebemos aqui uma aula. Vale dizer que a professora, a Miriam também é professora, né? Então, de várias faculdades, instituições aí de ensino. Por isso ela fala tão bem. Então, o segundo ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte: lá atrás se falava do PMO, eu lembro que o Fábio Cruz depois começou a falar sobre o PMO ágil, né? E hoje nós temos o VMO, né? Então existe uma discussão nas redes sociais do tipo, é a mesma coisa, sendo diferente? Qual é a evolução? A pergunta é essa: quais são os principais desafios na transição de um modelo tradicional de PMO para um VMO orientado a valor? Eita, Carlos, você está trazendo assim, perguntas excelentes. Eu vou compartilhar um pouco da minha experiência. O principal desafio que eu tive nessa jornada, nós vivemos essa jornada
de transformação, nós estamos na sexta onda no Grupo Três Corações, sexta onda de transformação. E eu lhe asseguro que o principal desafio que eu tive que vencer foi mindset. Mas não foi o mindset das áreas de negócio, foi dentro do próprio PMO, Carlos. Porque os profissionais, eles já estavam com aquela cultura enraizada do o meu papel é entregar o cronograma, o meu papel é fazer o orçamento bem feito, é garantir as reuniões de acompanhamento. Então, esse, para mim, foi o principal desafio que eu tive que vencer. E não é um desafio que você vence rápido. Então, se você, empresário, se você, profissional que está nos ouvindo aqui, se você estiver passando por essa etapa, não se preocupe, você vai vencer, viu? Só não desiste. Ela é difícil, não desiste, mas vai dar certo. Então, esse foi o principal desafio que eu tive, porque as pessoas começavam a questionar. Então, para ficar bem na prática mesmo, como a gente falou aqui, imagina aí, Carlos, uma pessoa vinha conversar sobre um projeto que tinha alinhamento estratégico, que tinha realmente entregar ali um valor para o negócio. No entanto, eu sempre falava para a pessoa no final, qual é a métrica ou quais são as métricas que a gente vai usar para medir o sucesso desse projeto? E a pessoa olhava para mim, Carlos, e falava assim, não, Miriam, peraí, nós estamos falando aqui de coisas diferentes. Eu estou falando de projetos, você está falando de métrica, são coisas diferentes. E o meu papel, por muito tempo, inclusive até hoje, agora com menos frequência, era dizer assim, não, nós estamos falando a mesma coisa. A gente está falando a mesma coisa, deixa eu te explicar. Olha aí, você está pedindo um projeto que realmente tem um alinhamento estratégico e esse budget, que é limitado dentro das organizações, ele vai sair do mesmo bolso. Então, a gente precisa mostrar como é que a gente vai entregar esse resultado de verdade, como é que ele vai ser perceptível. Então, isso gera desconforto dentro da organização, pessoal. Então, a gente não vai aqui ser inocente de dizer que é super simples de fazer, Carlos, não. Isso gera desconforto, principalmente quando você está numa organização em que a cultura do sempre foi assim, ela permanece. Então, se você que está nos ouvindo tem na sua empresa essa cultura do mas sempre foi assim, a gente sempre fez assim e deu certo. Pois é, pode até ter dado certo, mas eu tenho certeza que você poderia ter tido muito mais resultados se você tivesse seguido um método. Então, com o tempo, a gente foi incutindo essa cultura, porque VMO, ele fala muito de mudança de cultura. E mudar a cultura não é do dia para a noite, Carlos, a gente sabe disso. Então, mudar a cultura é um processo que exige regularidade, persistência, apoio executivo. Se você que está nos ouvindo aqui também quer fazer a mudança, mas se você não apoiar, ela não acontece, porque não é mágica, viu, gente? Mágica não é nesse programa aqui. Aí você procura outro programa de mágica que dá certo. Nesse aqui, a gente fala a realidade, né, Carlos? Não tem como a gente falar de mágica aqui, mas funciona. Uma outra dificuldade que eu tive foi vencer aquela descrença ou aquela visão que o PMO era muito burocrático. Vocês são burocráticos demais. Mas a gente sempre levou para vocês e nunca deu certo. Então, essa descrença, ela precisa também ser vencida. É uma etapa que precisa ser vencida. E quando eu falo em histórico profissional do PMO, não tem como a gente não falar dos profissionais que passaram lá, porque quem constrói a história são pessoas. Se nós construirmos a história de uma forma em que os números falem os resultados, tá tudo certo. Mas se você que nos ouve já tem um PMO, quer implantar um PMO, quer um VMO, começa pensando em mudança de mindset para as pessoas que estão ali. Então, algo que funcionou na minha jornada e eu já vi funcionando em outras jornadas. Primeiro, a gente precisa entender qual é o papel do nosso VMO dentro da organização, qual é o papel do nosse PMO. Então, se eu te perguntasse, não é para responder aqui, né, Carlos, mas fica a reflexão para você como um exercício. Qual é a missão do seu setor dentro da empresa? Por que ele existe? Se o executivo hoje decidisse acabar com o seu setor, qual é o impacto que teria? Não responde, por favor, mas imagina, se a sua mente está te levando à resposta de não aconteceria nada, isso é um problema. Sim. Agora, se você percebe que seu setor ele realmente entrega valor, esse valor ele precisa ser mostrado, ele precisa ser mensurado. E o terceiro ponto principal dentro de tudo isso, né? A gente falou de mindset, a gente falou de apagar esse histórico de burocracia, porque o nosso papel não é ser burocrático realmente. Eu, particularmente, eu não tenho metodologias, framework de estimação. Eu só uso esse, eu só vou para frente se for esse aqui. Não. Dentro da minha cultura, eu uso o que dá certo, gente. Então, essa é a dica que eu trago para vocês.
Coisa que é de prateleira, que você vai lá, pega prontinho e joga, geralmente tende a não dar muito certo, porque as culturas são diferentes. Então, avalie o que funciona dentro da sua cultura e adapte. E o terceiro ponto, para fechar essa pergunta aqui, que é muito importante, pelo menos na minha realidade, é transferir o protagonismo para a área de negócio. Então, por muito tempo, Carlos, o profissional de PMO, ele se viu na responsabilidade solitária de dizer assim, olha, sou eu sozinho que faço esse negócio acontecer. Esse projeto aqui nós vamos para frente, apesar de ter um time todo mundo olhava e dizia assim, não, mas está com PMO. Não, mas já passei por VMO, está com o Carlos ali o projeto. Então, por muito tempo, eu vivi e vi profissionais que tinham excelentes ideias conectadas à estratégia, a gente já via que gera valor, mas o projeto só era dele até a hora da ideia. Quando você dizia, vamos para frente agora, ele queria ser um mero espectador. Se você quer ser um espectador dentro de uma cultura de geração de valor, você está no lugar errado. Ou você se adapta à cultura, você muda seu mindset, ou você vai para outro lugar, meu filho, outro lugar que aceite isso. Porque quando a gente fala de geração de valor, a gente precisa que todos os profissionais que estão naquela empresa, eles tenham esse mindset de geração de valor. Um exemplo bem prático, Carlos. Quando a gente começou a falar em gestão de valor, a gente começou a trazer essa pergunta. E aí, qual é a métrica, ou quais as métricas que vão ser usadas para medir o sucesso? Cara, o primeiro ano foi terrível. A gente não conseguia acertar as métricas. Tinha profissional que entendia, tinha que não entendia. Então, a gente teve que fazer o seguinte: a gente teve que ter muita comunicação, fazer muita comunicação do método, mas logicamente alinhada e com muito patrocínio executivo. Depois a gente desdobra isso para a diretoria e os diretores têm um papel muito importante de fazer acontecer. Não esperar que essa transformação venha só da operação, porque não vem. Ela só acontece se os executivos eles fizerem acontecer. O executivo precisa ter disciplina para fazer a reunião, ter disciplina para saber cobrar o resultado na hora certa, mas para apoiar, porque dentro de VMO a gente não precisa de patrocinador, não, de gente que só está assinando o papel. A gente precisa de pessoas e de executivos que estejam com a gente, que na hora que o projeto vai dar errado, que a gente levante a bandeira do precisamos de suporte, esse executivo esteja lá realmente para apoiar. Então, isso faz muita diferença. E transferir esse protagonismo para a área de negócio, ele também não é um papel fácil. Então, quando eu digo assim, olha, o projeto é seu, Carlos, a responsabilidade é sua de agregar valor e eu estou aqui para te apoiar, muitas áreas elas ainda não enxergam isso. Por vários motivos. Ou porque ela não tem uma formação para aquilo mesmo, e é nossa responsabilidade treinar, capacitar as pessoas, ou porque o operacional consome essa área de negócio e ele não consegue fazer. A gente trabalha com estruturas muito enxutas, as organizações de modo geral, então muitas vezes o profissional não consegue, e um meio que a gente encontrou foi formar pessoas dentro das áreas de negócio que entendam de gestão de projetos, gestão de valor, e ele assume desde a implantação do projeto até a entrega do valor. Então, ele faz essa apuração de resultados e vai entregando para a gente. É bastante coisa que a gente faz, Carlos. Bacana, bacana. Bom, a Miriam acabou dando uma segunda aula aqui, porque falou sobre vários temas aqui. No próxima pergunta, eu tinha aqui uma pergunta muito voltada para a cultura. Por quê? Porque nesse caso, né, nós estamos dentro de um ambiente, né, que eu posso dizer que é o macroambiente chamado Brasil, e dentro desse macroambiente chamado Brasil, nós estamos envolvidos dentro de um ambiente menor chamado Ceará, que também tem a sua cultura própria, né? Então, aí é uma pergunta que eu tenho um interesse particular, porque o que eu observo aqui é que existe realmente um traço muito forte voltado ao imediatismo, né? Um traço muito forte voltado a vamos fazer do meu jeito, eu sei como funciona. E dessa maneira, o que eu observo é que os processos, as métricas, a ciência que está por trás, ela em detrimento, né, da ciência, dos processos, acaba ficando relegado, porque eu sei como funciona e sai fazendo e muitas vezes atropela ali um documento de requisitos, atropela ali a necessidade da gente ter um protótipo, né? A gestão de mudanças ela fica prejudicada porque a todo tempo tem uma mudança. E a questão das métricas também,
passam a ficar subvalorizadas, no sentido de que, não, vamos fazer que vai dar certo, né? E a questão do ponteiro fica por último, né? Ou a questão de mover o ponteiro. Como é que você vê isso? Como é que a gente pode se sobrepor a essa situação? Como é que a gente pode gerar valor consistente no longo prazo e provar que o VMO é uma coisa que dá certo, que as grandes empresas aplicam e que por isso devemos também implementar e fazer funcionar? Nossa, excelente. Esse ponto de cultura, Carlos, ele é muito importante em tudo que a gente está falando aqui. E das minhas experiências, eu vejo que essa cultura do imediatismo que nós temos aqui no Brasil, no Ceará, um cenário onde a gente está vivendo, ela realmente é uma cultura muito forte e, por vezes, ela acaba que minando o potencial máximo que poderia ser entregue por um projeto. Eu costumo dizer que cada um senta na cadeira, está na cadeira que deveria estar. Então, por exemplo, é papel do executivo cobrar celeridade e agilidade porque ele quer retorno. Então, os olhos dele estão fixos em métricas financeiras, certo? Então, quanto mais rápido, a cabeça do executivo que está me ouvindo aqui, eu tenho certeza que é essa. Eu vi uma oportunidade, quanto mais rápido eu implantar, mais rápido eu vou ter o retorno e está tudo certo. Do outro lado, a gente tem um profissional com experiência e técnicas, métodos alinhados à cultura para fazer essa jornada dar certo. É importante a gente saber que velocidade é diferente de agilidade. Então, eu quero ser ágil, eu não quero sair correndo para qualquer lado com a expectativa, e todo mundo faz isso com a boa intenção. Nós não vamos fazer, porque a gente tem experiência. Eu já vivi muito isso, Carlos. Não, não, a gente já fez isso para 3 vezes, 30 vezes eu fiz isso aqui. Eu sei como é que faz, sei qual é o cronograma. Não, tá tudo bem, vamos, vai dar certo. Mas a gente tem que se colocar enquanto um profissional de VMO, de PMO, na responsabilidade de trazer clareza para o executivo. Porque na cadeira dele ele está fazendo o papel dele de dizer, quero que faça rápido. Só que a gente sabe que aquela negociação de cronograma baseada em achismo, ela não dá certo. Quem aqui já viveu mais uma reflexão? Você fez um projeto, você tem experiência em um determinado projeto, em que você nunca fez ele em 6 meses. Geralmente você leva ali de 10 a 12 meses para entregar algo de qualidade, e o seu executivo chega para você e diz, não, esse tempo todo não, você vai fazer em 6 meses. E o profissional de projetos, ele acaba não questionando o executivo. Isso é uma falha nossa, porque é nosso papel a responsabilidade com o negócio. Então, nem que no final, o profissional de projeto que nos ouve, se você já é ou quer entrar nesse universo de geração de valor, é sua responsabilidade olhar como é que essa cultura funciona, quantos projetos você tem em execução ao mesmo tempo. Você precisa priorizar. E aí, quando a gente fala de priorização e de cultura, essas duas coisas também têm que estar alinhadas. Priorizar é fácil? Que conversa, é difícil demais. Porque tudo é prioridade, no universo onde tudo é importante, tudo é prioridade, tudo é urgente, como é que a gente prioriza? Então, criar mecanismos para que você consiga trazer prioridade para a mesa. Sempre vá para o seu executivo com fatos e dados. Crie cenários para ele. Então, nesse exemplo que eu estava dando, Carlos, um projeto que você já fez algumas vezes e você nunca entregou ele em 6 meses. Você está dizendo que é entre 10 e 12, a depender ali de variáveis que vão acontecendo. E o executivo insiste em fazer em 6 meses. Então, a gente precisa levar para a mesa dados. Porque tem algumas coisas que a gente tem que mexer. Se eu quero em menos tempo, eu vou gastar mais, eu vou precisar de mais gente para fazer. Só que nem sempre colocar mais pessoas para mexer na mesma panela vai dar certo. Então, por mais que eu ainda consiga contratar muita gente, isso vai ser mais maléfico do que benéfico para o projeto. Então, é muito importante que o profissional ele traga essa clareza. Eu já tive reuniões em que eu tive que dizer, bem, é o seguinte, a gente está escolhendo aqui o momento em que a gente vai dizer a verdade, porque nós estamos aqui dizendo que nesse período a gente não consegue entregar. A gente diz agora ou a gente diz depois? O melhor é dizer agora, para que a gente consiga replanejar. E isso faz parte da cultura, porque se a sua cultura ela é imediatista, porque nós, seres humanos, somos imediatistas, principalmente o brasileiro, que deixa, a gente fala muito de planejamento e faz pouco planejamento. Nós somos assim. Então, se você é desse jeito, você está disposto a correr alguns riscos. E eu vejo isso acontecer com muita frequência, Carlos. Eu vejo isso acontecer com muita frequência em muitos projetos, em muitas organizações. Então, enquanto professora, enquanto palestrante, escritora, eu vejo que esse é um dos principais desafios também.
das organizações, é garantir que a sua cultura ela esteja totalmente alinhada para os mecanismos que você está implantando para essa geração de valor. Então, olha a sua cultura, veja se ela já é uma cultura de geração de valor. Então, dentro das minhas redes sociais, eu tenho até um questionário onde você pode fazer essa avaliação de maturidade para geração de valor da sua organização ou de você enquanto profissional. Porque se você fizer tudo certo, mas a sua cultura te levar ao contrário, se no dia a dia a tua cultura diz, não planeje não, faça rápido, não precisa ser 10 meses não, você faz em 3, em 4. Então a tua cultura está jogando contra o que você está dizendo. Então você que já é um profissional de projetos, já é um empresário, você precisa vincular tudo isso. Não adianta os seus processos mandarem para um lado se você está querendo ir para o outro. Então, olha bem a sua cultura, busca meios de fazer, tenha humildade para reconhecer. Gente, algo que é muito importante nessa jornada, ter humildade para aprender, desaprender, reaprender, saber que o valor ele vai mudar com o tempo e que o que você fez antes pode ser que hoje não atenda o que a gente está fazendo. Mas olha a sua cultura, olha as pessoas que estão nela, tá bom? Excelente, excelente. Bom, para mim foi uma aula, né? O programa ele tem um time muito marcado e a gente, infelizmente, tem que encerrar por aqui. Por mim, eu ficava conversando muito mais tempo porque eu aprendi bastante, né? Eu queria agora solicitar uma mensagem final da professora e que ela falasse dos seus projetos, como executiva, palestrante e professora. Ótimo. Nossa, Carlos, passou muito rápido. E a gente começa a falar e o assunto é tão empolgante, a gente vai ficando aqui. Mas, pessoal, é o seguinte, a mensagem final que eu queria deixar aqui para vocês é uma que eu carrego comigo mesmo. Nós precisamos ser a mudança que a gente quer ver. Então, assim, se você acredita que tem oportunidade na sua empresa, no seu local de trabalho, no seu setor, comece pequeno, mas comece. Seja você a diferença. Crie essa atmosfera de geração de valor e as coisas vão se multiplicando. Você vai ver que as coisas vão acontecendo, tá bom? E eu sei que nem todo mundo consegue caminhar sozinho, porque a gente tem experiências, tem jornadas que já foram percorridas e isso pode te ajudar. Então, particularmente, Carlos, eu vou lançar um livro esse ano, um outro livro. Tem alguns livros que eu já fui coautora, eu vou lançar um outro esse ano. Eu criei uma metodologia própria que chama VMO 9X, onde eu detalho toda essa minha experiência profissional, de como fazer, trago alguns cases, podcast também, né? O podcast Valor em Ação. Mas dentre elas tem uma que é muito importante, tá? O Brasil, ele é, assim, pioneiro em muitas coisas. E essa questão do VMO, eu fiz cursos fora, tá, gente? Fui em busca de conhecimento fora em VMO e quando eu cheguei lá fora, as pessoas diziam, não, mas a gente está aprendendo com vocês do Brasil. A gente está vendo o que vocês estão fazendo para trazer para cá. E esse ano, tem uma universidade que lançou um MBA específico em geração de valor. Esse é o primeiro do Brasil, que é justamente, né, para formar profissionais que querem ingressar no mercado de trabalho já com essa mentalidade VMO. Então, a mentalidade VMO, mecanismos de VMO, frameworks. Então, conta com profissionais executivos aqui do Brasil que já vivem isso no dia a dia. Então, eu queria deixar a dica, se você tem interesse em conhecer um pouco mais, esse é um MBA fantástico, é um MBA da PUC, tá bom? Então, nas minhas redes sociais também tem um link e lá você vai poder conhecer e se formar para ser também um profissional que agrega mais valor no mercado. Bom, encerramos por aqui. Eu gostaria de agradecer à professora Miriam pelas grandes contribuições e solicitar a você que acompanha a Trends a seguir o programa Cenários. Um abraço a todos e até o próximo programa. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.